Boa noite, estamos com o programa PUC ao vivo e na minha série aqui discutindo os desafios da desigualdade. A desigualdade é o problema central do país e estudar as suas implicações é importante para a gente entender quais são as suas determinantes e como a gente pode evoluir e transformá-la, né? É uma tragédia planetária, né? Nós hoje temos, segundo o Banco Mundial, 4 bilhões de pessoas que estão fora do que eles chamam de benefícios da globalização. 4 bilhões é a grande massa da população mundial, né? A realidade é que não é um problema de falta de produto. É interessante fazer o cálculo seguinte. São cerca de 40 trilhões de dólares, que é o PIB per capita mundial. Se a gente dividi-lo por 6,7 bilhões de pessoas do planeta, isso significa que cada família teria, uma família de 4 pessoas, teria uma renda mensal da ordem de R$4.000 por família de 4 pessoas. Dá para viver com conforto e dignidade. Isso é um ponto importante. Ou seja, o volume de recursos, de bens e serviços que a gente produz anualmente é amplamente suficiente para todo mundo viver de maneira digna, evitando as tragédias, os dramas, as crianças esfomeadas de Biafra e tantos problemas, né? É interessante pensar isso porque isso nos leva à visão de que há um problema de organização social. Um outro dado que é importante é o seguinte, é o dado da produção de alimentos. Nós produzimos cerca de 2 bilhões de toneladas de alimentos no planeta. Uma vez mais, dividindo pela população, dividido por 365 dias, é quase 1 quilo de cereal por pessoa por dia. Se a gente pensar, qualquer dona de casa sabe que seria 1 quilo de arroz por pessoa por dia, né? É amplamente mais do que o suficiente. Então, o ponto de interrogação que se coloca, e para nós o essencial nesse tipo de discussão que estamos tendo aqui, é pensar mecanismos, né? Quer dizer, por que esse processo não funciona, né? Por que temos quase 1 bilhão de pessoas passando fome? Por que temos, o último dado mais recente é 9,7 milhões de crianças que morrem de causas ridículas no planeta, em particular por desnutrição. Somos um mundo moderno, cheio de tecnologias, somos informados pelas estatísticas de maneira detalhada sobre todos esses problemas e não estamos reagindo. Na realidade, isso nos leva a uma conclusão evidente. Esse sistema, ele pode saber produzir, sabe incorporar novas tecnologias, não sabe organizar a distribuição desse processo. E esse desequilíbrio, digamos que para nós é particularmente importante estudar, não é? Por que o sistema não sabe distribuir? O primeiro problema é de olhar como se cruza o processo produtivo e a desigualdade. Desses 40 trilhões de dólares de produto no planeta, a imensa maioria é consumida por cerca de 15% da população mundial, que é representada pela Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, Nova Zelândia. Os países ricos, hoje chegando Coreia, Singapura, coisa do gênero, né? A concentração de renda nesse grupo de países ricos significa que esses países adotaram um processo de consumo, um perfil de consumo extremamente elevado e que não é sustentável para todo o planeta. Isso é interessante porque nós medimos isso através de conceitos como pegada ecológica, né, o footprint, né, e que a gente constata que a pressão sobre
bens naturais por esse tipo de consumo é tão grande que, se a gente estender o consumo dos Estados Unidos para o resto do planeta, nós teríamos necessidade de ter 4 planetas para poder dar o sustento a esse tipo de consumo, né? Portanto, nós temos que nos debruçar sobre como nós consumimos. O problema é que o modelo de consumo gerado pelos mais ricos e tornado possível só porque é minoria, se expande através de gigantescos movimentos publicitários, extremamente poderosos, né? Hoje é fácil entrar com a publicidade na casa das pessoas, né? As pessoas acham que a publicidade é cara, né? Se você pensa que eu atinjo 50 milhões de pessoas com um programa que eu pago 50 mil reais, atingir 1000 pessoas me custam R$1. Atingir pessoas com spam, por exemplo, através da internet, né? São custos ridículos, né? Então, o peso da publicidade na formação das opiniões é gigantesco. O resultado é que o resto do planeta vê diariamente filmes americanos, vê a publicidade de carros de luxo, coisa do gênero. O resto do planeta também quer. E é legítimo. É viável? Obviamente não é. Ou seja, no conjunto, nós estamos gerando um processo de consumo que não se sustenta, né? A gente sabe disso, encontra-se em todas as publicações, nas pesquisas da ONU, mas continuamos. E o mecanismo que leva a essa continuidade, digamos, de um consumo não sustentável é o que a gente tem que estudar, não é? Eu vou pegar um exemplo simples de transporte, né? Em São Paulo temos um pouco mais de 5 milhões de carros. E a gente continua a comprar carro, né? O resultado prático é que as pessoas, à medida que as ruas têm um limite de espaço, né? A gente está enchendo as ruas de carro, chegamos hoje à velocidade de 14, 15 km por hora nas ruas de São Paulo. Quando a gente vê na publicidade, é uma maravilha, os carros andando pelo campo, não é? Nunca há outros carros na publicidade, né? Vê-se aquelas cachoeiras, aquelas coisas simpáticas. Mas, na realidade, depois que a pessoa compra o carro, paga seus 30 mil reais, 40 mil reais, está aqui parado na beira da marginal, olhando aqueles outros tipos de cachoeiras, de coisas, né, que caem ali nesse esgoto que se tornou o Tietê, não é? É interessante o processo, né? Por que as pessoas todas optam por um carro, né? A gente pensa assim, as pessoas são racionais, nós temos técnicos, temos secretarias de planejamento. A gente sabe quanto espaço há nas ruas. Nós sabemos que entram diariamente 500 carros a mais. Sabemos, portanto, que o modelo é inviável. E a gente continua, né? Nós construímos aqui os minhocões, né, que são uma cidade de 2 andares, construímos túneis para pôr mais carro e mais carro. Evidentemente não resolve, né? Como não se anda mais de carro, para as coisas urgentes a gente contrata motos, né? O resultado é trágico, né? Nós temos jovens que morrem, se tornam paraplégicos, tetraplégicos diariamente. Morre em média um motoboy por dia, né? É um massacre. É curioso, nós somos uma sociedade moderna, caramba. Como é que a gente tolera coisa do gênero, né? Na realidade, não temos opção, individualmente. Eu uso o meu carro porque, como é que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar, preciso dar minhas aulas, preciso dar minhas conferências. Se eu depender do transporte coletivo, eu simplesmente não me mexo. Então, a ausência de investimento no transporte coletivo reduz drasticamente as nossas opções, nossa capacidade de trazer a nossa contribuição, digamos, para o meio ambiente através de um consumo racional, né? O que nos trazem são aquelas coisas simples, fecha a torneira quando está escovando os dentes e tal.
Mas, na realidade, o problema é muito mais amplo, né? Veja o reverso da coisa. Nós somos, na Grande São Paulo, quase 20 milhões de pessoas. 1 quilômetro de metrô, com equipamento e tudo, digamos, que custe 400 milhões. Vamos ser muito generosos. Isso significa que 1 quilômetro de metrô são R$ 20 por pessoa. Não é tão caro assim, desdobrado dessa maneira. Na ausência de transporte coletivo, nós somos obrigados a um consumo absurdo porque não temos alternativa, né? Isso é interessante, né? Porque, em grande parte, não depende de opções individuais o processo. Nós temos realmente que buscar um sistema de organização social, o que nos leva, por sua vez, ao processo de decisão sobre como trabalhamos, né? No caso, eu me peguei uma correspondência atrasada. Eu pego uma Blazer, são 2 toneladas, né, para levar um senhor de 90 quilos, para ir até o correio, para entregar uma carta de 20 gramas. O grau de desperdício que isso significa é absolutamente monumental, né? Isso, em termos planetários, multiplicado por 6,7 bilhões de pessoas, é evidentemente uma coisa que não se sustenta, né? Eu dou o exemplo do transporte coletivo porque assim é evidente, né? Mas, na realidade, nós consumimos de maneira surrealista, né? Eu comprei um ovo de Páscoa, que é uma coisa simpática, mas eu tiro a fita que eu jogo fora, eu tiro o papel transparente, depois um papel colorido, depois um papel metalizado, depois um copinho de plástico, tudo isso vai se reduzindo o meu ovinho e vai aumentando uma pilha de lixo ao lado. Isso obviamente, um desperdício monumental, né? Já foi calculado que, em média, o paulistano joga fora por dia cerca de meio quilo de embalagens. Quando a gente passa numa loja, mesmo uma comprinha, um par de meias, já me deram uma sacola daquele tamanho para ter o nome da loja, para eu estar andando pelo shopping com aquela loja. Não há produto sem custo na sociedade, né? Alguém paga todo esse processo, né? A própria publicidade está sempre incluída nos custos calculados do produto, né? Então sai do nosso bolso. Só que nós não sentimos, a loja nos dá uma embalagem, né? Eu pego, por exemplo, no Canadá, se você compra uma geladeira, está certo que a geladeira se entrega com aqueles papelões, aquelas madeiras, aquela coisa, mas a empresa é obrigada a tomar aquela embalagem toda, levar de volta, que vai servir para embalar outra geladeira. Ela só me deixa a geladeira. Cada madeira dessas são árvores que se cortam, são coisas do gênero, né? É só a gente olhar em volta de nós mesmos, como a gente pratica o consumo, a quantidade de coisas que a gente joga fora, o desperdício que a gente faz, para concluir que isso é um processo irracional que está se sustentando, porque nós estamos mantendo 4 bilhões de pessoas numa situação fora do consumo, né? Dessas, cerca de 2 bilhões de pessoas estão realmente num nível de pobreza extremamente trágico, né? E, portanto, nós temos que redistribuir o consumo, né? Tem que ter uma certa racionalidade, né? E essa visão é importante porque mostra que a concentração de renda, a desigualdade, vai impactar diretamente em outro nível no ambiente do planeta, certo? Esse consumo de minorias gera um sistema de desperdício num polo, de vontades de imitação no resto, gerando frustração, gerando revoltas, gerando um conjunto de tensões políticas pelas quais pagamos todos, né? E gera processos imitativos, né? O indiano, o africano, o chinês, todo mundo quer ter os mesmos carros, o mesmo desperdício, e aí o planeta fecha, né?
A grande diferença, eu acho, é que hoje tem um número cada vez maior de pessoas que estão conscientes disso, né? Nós fizemos uma pesquisa recentemente sobre o que a gente chamou de desafios do consumo. Nós temos um núcleo de pesquisa na PUC, né, sobre economia mundial. Isso gerou um livro que a gente chamou de Desafios do Consumo, né? Que é um livro que busca entender como a irracionalidade do consumo tem um impacto estruturador sobre toda a sociedade. Um impacto ambiental sobre o planeta, um impacto em termos de frustrações das pessoas que consomem e acham que vão ser mais felizes porque estão consumindo mais. Na realidade, são frustrações que se acumulam, né? São os absurdos de uns gastos de publicidade que hoje atingem $1 trilhão no mundo, que sai do nosso bolso para nos convencer a comprar mais quando o planeta está começando a sofrer, né? Então, todo esse tipo, digamos, de encadeamento entre uma desigualdade que permite para os mais ricos um consumo insustentável, os processos de imitação do resto do planeta que tentam atingir isso, e o conjunto dos impactos ambientais que são gerados, né, é um mecanismo hoje que convence as pessoas de que a gente tem que começar a mudar e que a janela de tempo que temos para mudar é limitada, né? Deixa eu pegar um pouco esses mecanismos ambientais, né? Por exemplo, o japonês gosta de consumir barbatana de tubarão. No ano passado, 2006, se mataram, foi estimado, cerca de 73 milhões de tubarões. Corta-se a barbatana, joga-se o tubarão fora, né? Porque só se guarda aquilo que rende. Nós ensinamos isso em administração, né? Otimização dos recursos, né? Antigamente, as tecnologias tornavam difícil a pesca, né? Para quem leu Moby Dick, na época tinha que se remar num botezinho, jogar o arpão na baleia, enfim, segurar a corda. Hoje, você tem uma seta, um canhão, uma seta, uma injeção de 15 mil volts, estão liquidando tudo o que é, enfim, riqueza, digamos, marítima, né? Acrescente o GPS que localiza os peixes e as biomassas no mar, né? Você tem um impacto em que a tecnologia permite pescar em grandes quantidades. É uma pesca industrial oceânica que está liquidando os peixes. O mecanismo que não ensinaram é o seguinte, é que pesca-se mais peixe, vai ter mais peixe no mercado, os preços vão cair. Os preços vão cair, algumas empresas não vão aguentar, vão fechar e, portanto, as coisas se equilibram. O que está acontecendo é o contrário, né? Porque está se pescando menos, porque está acabando o peixe nos mares. Então o preço está subindo. À medida que o preço sobe, e como a captura com as novas tecnologias é mais fácil, o lucro aumenta. Então uma corrida para ver quem pega o resto. É destruição da vida nos mares, né? É interessante, né? Porque é um mecanismo. Nós falamos no capitalismo, nós falamos que ele é eficiente, mas na eficiência ele faz exatamente isso. E tem mais, na eficiência eles calculam o seguinte, há uma série de espécies que não compensa pelo diesel que se gastou, pelo investimento no barco, etc. Então eles capturam, matam, porque morrem, enfim, na captura, mas jogam fora. Isso se chama bycatch. Bycatch hoje representa 80% da pesca. É uma tragédia, né? E é um mecanismo que tem lógica dentro do sistema. O pessoal diz, olha, estamos, né, sendo eficientes, estamos otimizando os nossos recursos. A grande realidade é a seguinte, nós temos um aumento de tecnologias absolutamente fenomenal. Nós temos um aumento da população mundial por ano, cerca de 75 milhões. E temos aumento de consumo. Evidentemente, o planeta não aguenta, né? O processo da água é muito interessante, também foi estudado, né?
O Fred Pearce estudou na Índia como as pessoas capturam água dos lençóis freáticos, né? Estão capturando hoje, na média, 350 metros de profundidade. São tecnologias novas, a tecnologia é bom, né? Permite tirar tipo 12 metros cúbicos de água por hora dos lençóis freáticos, né? O resultado é que a cada ano eles têm que acrescentar 1,5 metro de tubos. Por quê? Porque a acumulação de água nos lençóis freáticos é um processo secular. Enquanto que a captura com as novas tecnologias, a retirada de água. O Fred Pearce pergunta para um agricultor, mas o que vai acontecer? Vocês estão pegando água cada vez mais, a maior profundidade, né? O agricultor responde, olha, vai acabar. E por que você continua? Ele diz, meu amigo, nessa região, todo mundo está captando água. Eu tenho minha família para nutrir. E se eu parar de captar água com essas bombas, de qualquer maneira vai acabar. É interessante, porque é exatamente a mesma resposta que eu recebi quando, a pedido do governo africano, fui falar com as multinacionais da pesca, né, com as grandes empresas. Eu falei para eles, vocês estão serrando o galho no qual estão sentados porque vai acabar o peixe, né? Resposta, meu amigo, se não for eu, vai ser outro. Então, é interessante pegar esse mecanismo em que, na visão tradicional, se cada um busca os seus interesses econômicos, seria o melhor para todos, né? Cada empresa tem que produzir o máximo. Na fase das tecnologias extremamente poderosas, de grandes corporações e de um aumento da população mundial e de um aumento de consumo, você junta esses argumentos, o resultado é simplesmente desastroso, né? Por exemplo, Lester Brown fala da bolha alimentar, né? Que vai se romper com esse problema da destruição da água, né? O mecanismo do petróleo é muito interessante também, né? Você capta, claro que na Arábia Saudita está a flor do chão, enfim, é muito fácil tirar o petróleo, né? O custo por barril é de $2. No mercado mundial hoje ele está a $80. Os lucros são tão fenomenais que ninguém segura, né? Então a pressão para obter, digamos, esses lucros por parte das grandes multinacionais do petróleo está difícil de segurar, sobretudo porque isso interessa também a indústria automobilística, né? Interessa a todo um modelo de vida dos países desenvolvidos e a gente navega nesse processo, nessa pressão que está cada vez mais difícil de se conter, né? Então nós temos esgotamento de recursos, nós temos outro eixo que é contaminação, através de agrotóxicos, enfim, destruição de recursos da própria água doce, né, nesse processo. E nós temos o que está aflorando agora, o aquecimento global, né, que está gerando esse quarto relatório das Nações Unidas, né, que mostra que nós estamos chegando, foi chamado o relatório das certezas, né, porque realmente estamos aqui frente aos fatos, né. É uma convergência de processos que nos leva a uma situação que simplesmente não pode ser mantida, né. Deixa eu, para isso aqui não parecer um muro das lamentações, né, deixa eu voltar para as alternativas, né. Para já ter esses movimentos, o outro mundo é possível, enfim, essa coisa é extremamente importante, né. Na televisão apresentam em geral aquele Bouvet arrancando plantas, tal, da Ibope, fica bonito na primeira página, mas na realidade são milhares e milhares de organizações, de pessoas na área da academia, na área de ONGs, etc., que entenderam o drama e que estão começando a reagir, né. Tanto o aquecimento global, por exemplo, o filme do Al Gore está gerando uma reação extremamente forte, né, generalizou pelo planeta a compreensão dos dramas, né. Mas eu queria insistir numa coisa que me parece muito importante em particular para a cidade de São Paulo, que é um movimento Nossa São Paulo que está se criando
coordenado por Oded Grajew. Oded Grajew tem um currículo, digamos, ele trabalhou tanto na criação da Fundação Abrinq, como no Instituto Ethos, né? E gerou, digamos, um movimento em que não se fica apenas esperando o prefeito ou os vereadores. Nós temos reuniões periódicas agora de centenas de organizações da sociedade civil, pensando o seguinte: vamos começar a tomar medidas relativamente ao transporte, né? As mortes do motoboys, o gasto de gasolina, as mortes de pessoas por contaminação do ar, são cerca de 4 mil por ano, e a gente não pode continuar enchendo mais as ruas, porque isso aqui vai parar. Então agora, em 22 de setembro, nós vamos fazer o Dia Mundial de Carro, com uma série de eventos tentando organizar as pessoas em torno dessa problemática, né? Mas a ideia é mais ampla, porque a gente está constatando que a gente não precisa esperar as grandes políticas que aparecem em algum lugar lá em cima, em Washington, na reunião de Davos ou coisa do gênero. A gente está constatando que cada cidade pode começar a organizar políticas diretamente vinculadas à qualidade de vida. Enfrentar a forma de consumo, enfrentar o problema de como as crianças vão para a escola, gerar, como por exemplo Barcelona ou Paris, acesso à bicicleta, digamos, um conjunto de transformações que podem ser feitas em cada cidade, em cada local, com a iniciativa da própria cidadania. Não é? É isso aí. Até a semana.